Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo minucioso do Evangelho, nosso Evangelho de Mateus, querido aí de tantos anos. Nós estamos atualmente ainda no capítulo 18, um capítulo bastante longo, com passagens muito icônicas, né, em que Jesus alterna discursos, parábolas e ações, né, curas. Atualmente a gente está vendo uma parábola que está entre o versículo 23 e o versículo 35, a parábola do credor incompassivo, ou o credor sem compaixão. É aquele credor que devia a um grão-senhor 10.000 talentos, pediu clemência, piedade, teve a sua dívida de 10.000 talentos perdoada, mas tão logo a dívida dele de 10.000 talentos foi perdoada, ele assume uma postura de rigor, de rigidez, de intolerância, com um credor seu que lhe devia bem menos, né? Um valor bem menor, de 100 denários apenas, né? E aí a gente começou a analisar a parábola como um paralelo, né? Um paralelo temático com a discussão que a gente tinha feito na passagem anterior, que era a passagem sobre o perdão do pecado de um irmão. Não sei quantos aqui vão estar lembrados disso, né? Em que a gente estudou por um bom tempo sobre a temática do perdão. E aí a gente vai perceber hoje, começamos a perceber semana passada já, quando já falamos de compaixão, né? Que a parábola, ela é um desdobramento do discurso que Jesus tinha realizado previamente sobre a noção de perdão, que é o fundamento da vida cristã. Ser cristão, fundamentalmente, é perdoar ou se esforçar para perdoar. Se a gente pudesse resumir, sintetizar, a experiência do cristianismo na Terra é um convite perene, perpétuo, de perdão constante. É o perdão se renovando a cada ofensa feita, né? E no versículo de hoje, que nós vamos analisar, é justamente esse credor incompassivo que acabou de ter sua dívida perdoada, que acabou de ser beneficiado pela tolerância, pela compaixão, pela misericórdia de um Senhor, ele, que rogou por clemência e misericórdia e tolerância, sai do palácio do grão-senhor, encontra um credor seu, que lhe devia um valor bem menor, de 100 denários, né? E a narrativa diz o seguinte: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o estrangulava, dizendo: paga, se algo me deves. A palavra que a gente destacou aqui foi o estrangulava, né? É claro que não vai ser, calma, não fiquem assustados, não vai ser um miudinho, né? Assustador, um miudinho de terror, sobre estrangulamentos, não. Porque a gente vai ver o sentido espiritual da palavra aqui, né? No grego é pnigo, que vem de pneu, pneuar, é isso mesmo, é o ar, né? Por isso que a gente, quando está doente dos pulmões, vai no pneumatologista, não é isso? Quando a gente precisa encher o pneu, a gente coloca o que dentro dele? Ar, né? Pnigo é uma palavra derivada de pneuma, né? Que é ar. Então, pnigo é sufocar ou estrangular, no sentido de impedir a respiração de alguém. Então, normalmente, segurar aqui no pescoço e tentar fechar as vias respiratórias, não é assim? Ou com algum objeto. Bom, desculpa, se alguém faz o corte aqui, vai falar: a Luísa está dando aula sobre estrangulamento, pelo amor de Deus, gente. É só para a gente entender o sentido onde eu quero chegar, né? Então, o estrangulamento, possivelmente, o credor ali pegou o devedor dele pelo pescoço, ou pelo colarinho, né? Ou usou uma corda
e tentou asfixiá-lo, sufocá-lo, impedir a passagem de ar. Essa mesma palavra aparece na parábola do semeador, quando vai falar de espinhos que sufocam a semente no campo e impedem o seu crescimento. Aí é um sentido um pouco menos literal, né? Torcer o pescoço. Então, se você pensar no sentido literal, é isso. É impedir a passagem de ar, né? Só que a gente não vai trabalhar com sentido literal, a gente vai trabalhar com sentido alegórico, simbólico, figurado. O ar, na tradição hebraica, representa a vitalidade, né? O vento, ruach, é o ar em movimento, a pneuma em movimento, né? Então, se acreditava isso porque nas guerras, quando sangrava uma pessoa, quando alguém era lá golpeado por uma espada e sangrava, muitas vezes o sangue em borbotões, né, o sangue jorrando, saía espumando com bolhas. E aí se dizia, o que dá vida para o sangue é o ar. Estão entendendo? E o que dá vida, portanto, para a criatura é o ar. O ar representa essa vitalidade. Esse ânima, essa alma, né? Então, o sufocar alguém, estrangular, é tentar aniquilar, roubar a capacidade vital do outro, a vitalidade do outro. Todas as vezes que a gente impede o outro de respirar espiritualmente, quando a gente impede que o fluxo de energia e emoções fluam da pessoa espontaneamente, de forma natural e livre, a gente interferiu na vitalidade do outro, no ânimo do outro. Então, há várias formas de sufocar alguém. Há várias formas de estrangular alguém. Entenderam? Se o outro tem alguma dívida comigo, e através de cobranças recorrentes, sistemáticas, duras, enérgicas, eu peço que ele me pague, ou seja, que ele quite sua dívida comigo, eu estou fazendo o quê? Com o espírito alheio? Sufocando, estrangulando o outro. Luiz, eu ainda não entendi, ainda está no campo aí figurado, eu queria alguma coisa mais concreta. Então, vamos criar situações concretas. Eu já pensei algumas antes do estudo para trazer para vocês entenderem. Vamos supor que tem um casal, no início do casamento, o esposo escorregou lá na casca de banana, né? Pisou na bola, e outras metáforas mais, com a esposa, e pulou a cerca, por assim dizer. Pulou a cerca, ou seja, foi infiel. Ele manteve uma relação extraconjugal com uma segunda pessoa. A esposa acabou perdoando, os dois se reconciliaram, ele prometeu nunca mais cometer esse erro, como não cometeu. Passa-se 25 anos, 30 anos do erro cometido, mas nas brigas e discussões, o que a esposa faz? Volta a tocar no assunto. Ou perdoa ou não perdoa. Se o assunto volta à baila, se o assunto volta nas discussões, se esse cadáver é exumado durante uma discussão, é porque ela não perdoou. E cada vez que ela toca nessa ferida, cada vez que ela cobra essa dívida, o que ela está fazendo com o bom ânimo dele? Sufocando, estrangulando. O cobrado, o devedor, se sente sufocar com uma situação dessa. Você aniquila a vida do outro, a vontade de viver do outro, a vontade de avançar do outro, porque você está sempre recorrendo ao erro, jogando o erro na cara. Uma outra situação, né? Então, vamos supor que
durante um período, um funcionário da firma cometeu um erro, né, um erro que deu um prejuízo grande para a firma. O patrão deu uma dura nele, ele foi penalizado, recebeu uma advertência lá na carteira de trabalho, né? Mas o patrão resolveu manter ele na firma, porque ele tinha um histórico bom. Cometeu aquele erro, mas tinha um histórico bom. Passa 10 anos, e durante os 10 anos, volta e meia, o patrão chega para ele. E todas as vezes que ele comete um erro, um novo erro, o patrão volta naquele erro anterior. Isso vai criando uma situação de constrangimento, uma situação de dor íntima em quem errou, que torna a vida insuportável, inviável. Dependendo do erro que se cometeu, se os credores ou o credor retorna nele periodicamente, sazonalmente, chega um momento em que pode acontecer, se houver uma tendência pretérita, do outro nem querer viver mais. Não acontece? Tirar a própria vida. Tamanho grau de estrangulamento moral, de sufocamento psíquico, de que ele é vítima por parte daquele credor. Entendeu? Hoje nós vamos falar disso. Hoje nós vamos falar da nossa intolerância com o erro do outro. Nós vamos falar do nosso rigor, da nossa dureza com a queda e com o pecado do nosso semelhante. Com a falha, a falta do nosso semelhante. Somos excessivamente rigorosos, somos demasiadamente duros, somos credores cruéis com o erro, o equívoco do nosso semelhante. E aí eu separei alguns textozinhos, né, como não poderia ser diferente, um texto do Emmanuel, que está no livro Mãos Unidas, no capítulo 37, que ele fala sobre uma epidemia, sobre uma espécie de epidemia, porque é um processo generalizado. Vamos ver qual que é esse processo generalizado, que o Emmanuel chamou de estranha crise. Vamos lá? O mundo vem criando soluções adequadas para a generalidade das crises que o atormentam. Corrige-se a inflação, podando as despesas. A epidemia é sustada pela vacina. Então, toda crise que aparece, crise econômica, crise de saúde pública, crise educacional, crise moral, crise política, toda crise que aparece no mundo, o ser humano acode. Ele corre para socorrer aquela crise, para sanar aquela crise, para encerrar aquela crise. Se você tem, por exemplo, uma crise econômica num país, uma inflação galopante, o governo faz um arroxo, né? Um arroxo nas suas contas públicas, corta gastos para poder reduzir a inflação. Se você tem uma crise de saúde mundial, como foi a pandemia de Covid-19, é impressionante como, num prazo recorde de tempo, os cientistas, os biólogos, os geneticistas, desenvolveram uma vacina. Surge a crise e logo o homem dá uma resposta eficaz, eficiente e rápida a essa crise. Diz Emmanuel que existe, porém, uma crise estranha, e das que mais afligem os povos. Tem uma crise que o homem não está conseguindo resolver. E é das que mais faz o homem sofrer, mais faz as famílias sofrerem, que mais deteriora as relações humanas. Francamente, inacessível à intervenção dos poderes públicos, tanto quanto aos recursos da ciência nas conquistas modernas. Então, o Estado não dá conta de resolver essa crise, o ambiente acadêmico não dá conta de resolver essa crise. Vamos ver que crise é essa?
referimos-nos à crise da intolerância, que desde o travo de amargura que surge o desânimo, que sugere o desânimo, a violência do ódio, que impera o crime, vai minando as melhores reservas morais do planeta. Então, é como se a crise de intolerância, a pandemia de intolerância, uma intolerância generalizada, entranhada nas relações, né, que permeia as ações das instituições todas, essa intolerância sistemática, persistente, teimosa, ela age como um corrosivo. Ela age como um corrosivo, destruindo a noção de moral, de ética e de moral no planeta Terra. Olha, nós somos intolerantes em família, intolerantes no casamento, nós somos intolerantes na educação dos nossos filhos, nós somos intolerantes nas nossas relações religiosas com os pares religiosos, os espíritas são intolerantes uns com os outros, nós somos intolerantes nas relações políticas, somos intolerantes com os homens públicos, intolerantes com os sistemas políticos. Nós somos intolerantes no ambiente profissional, intolerantes com o patrão, intolerantes com o colega de serviço, intolerantes com o funcionário. Somos intolerantes nas relações internacionais entre os países, as nações. Os povos são intolerantes uns com os outros. E somos intolerantes conosco mesmo. Nós não toleramos o erro de ninguém, a falta de ninguém, o equívoco de ninguém. E é uma compulsão, a gente não resiste. O outro falha, o outro falta, o outro peca, o outro erra, e tudo conspira para que eu perdoe, para que eu tolere, para que eu releve. Mas existe um comichão, sabe, dona Cíntia? Existe um negócio dentro de mim que, quando eu vejo, eu já joguei erros e equívocos na cara do outro e já manifestei, dei vazão às expressões de intolerância que vêm da intimidade do meu ser. Somos muito duros, muito cruéis. E o Emmanuel avança dizendo o seguinte: para a liquidação do problema, que assume tremendo vulto em todas as coletividades terrestres, o remédio não se forma de quaisquer ingredientes políticos e financeiros, por ser encontrado tão somente na farmácia da alma, a exprimir-se no perdão puro e simples. Então, palestinos são intolerantes com israelenses, israelenses são intolerantes com palestinos. Ucranianos são intolerantes com os russos são intolerantes com os ucranianos. O Estado norte-americano é intolerante com os imigrantes. Os cidadãos brasileiros, os eleitores brasileiros de uma determinada linha de pensamento político são intolerantes com os eleitores da outra linha de pensamento político. Os espíritas são intolerantes com os católicos são intolerantes com os espíritas, e os espíritas são intolerantes com os espíritas, e os católicos são intolerantes com os católicos. Como é que liquida? Como é que anula um problema desse? Como é que zera um jogo perdido desse? Nós estudamos isso por semanas, quando Jesus conversava com Pedro sobre os 70 vezes 7. Perdão. E perdão é deixar barato. Perdão é deixar barato.
é levar prejuízo, é aceitar o prejuízo. Há muitos anos, no meu dia, eu contei uma história que eu escutei do Dr. Drauzio Varela. O Dr. Drauzio Varela, ele contava o seguinte, que quando ele era jovem, moço, adolescente, aliás, recém-saído da adolescência, mas ainda não tinha prestado vestibular de medicina. Ele ia no supermercado com os pais, e aí parava o carro no estacionamento do supermercado. Vinha um sujeito e parava o carro dele encostadinho, bem rente à porta do passageiro. Outro vinha e parava o carro bem rente, bem juntinho da porta do motorista. E ele chegava no carro dele com as compras, ele, a família, e não tinha como entrar no carro. E ele conta que ficava indignado. O fígado azedava mesmo. E ele esperava o dono de um dos veículos vizinhos chegar e vociferava, e gritava, e esbravejava com o outro. Como é que você faz uma coisa dessa? Aí ele passou no vestibular e começou a cursar medicina. Entendeu, Bernadette? E ao estudar medicina, ele descobriu os efeitos da irritação no fígado, na coluna vertebral, no intestino grosso. Quando ele viu o dano, o prejuízo, o estrago que um estado nervoso desse, de intolerância, causava no próprio corpo dele, ele disse que começou a deixar barato. Ele ficava lá, esperava o outro chegar, não falava nada, o outro tirava o carro, ele ia e tirava o carro também. Aí passou o tempo, ele formou em medicina e foi trabalhar na linha de frente nos hospitais e pôde ver na prática o que eram os efeitos danosos da intolerância na saúde do corpo. E ele disse que não deixou mais barato, ele começou a deixar de graça. Como assim, Luiz? Aí o outro chegava para tirar o carro, ele ainda fazia piada, puxava um papo, ficava amigo do sujeito. Começou a deixar de graça mesmo. Para que eu vou criar caso com isso? Deixar de graça. Isso é uma expressão da tolerância na situação mais corriqueira, mais rotineira, uma compra de supermercado. Agora, existem situações mais exigentes. Então, eu treino a tolerância em situações pequenas, menores, para dar conta dela em situações extremas. Entendeu? Exercitando perdão. Quem não perdoa pouco, não perdoa muito. Mas quem perdoa muito, facilmente perdoa pouco. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Então, a mágoa, o ressentimento, a raiva, a revolta, a indignação com o outro é uma infecção generalizada, deteriorando o nosso perispírito, sabe? Criando a putrefação espiritual no nosso pensamento. O pensamento adoece. A raiva faz o pensamento adoecer. Com pústulas, sabe? Infecciosas, putrefatas. Sabe? O pus minando do coração que odeia. Perdão entre dirigentes e dirigidos, sábios e ignorantes, instrutores e aprendizes, benevolência entre o pensamento que governa e o braço que trabalha, entre a chefia e a subalternidade. Aí o Emmanuel pôs o perdão no dia a dia que eu falei. O perdão dentro da empresa, da firma, entre os funcionários. O perdão dentro da igreja, do centro espírita.
O perdão na escola, entre professor e aluno. Perdão entre vizinhos. Onde o perdão aparece, o esquecimento da falta sofrida aparece, ali o foco infeccioso vai se extinguindo, a saúde vital vai voltando. Faz bem perdoar. Faz bem para a saúde. Certo? Ó, prosseguindo agora em outro texto. No livro Ceifa de Luz, o Emmanuel, no capítulo 52, escreve um texto chamado Em Família Espiritual, onde ele vai comentar a fala de Jesus, icônica, de Mateus 7,3, em que Jesus questiona: por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trava que está no teu próprio? Então, de onde nasce a intolerância? Do sentimento infeliz que te leva a crer que só o outro erra. A intolerância com o erro do outro é porque você está contaminado por uma percepção equivocada a respeito do erro. Uma percepção distorcida, disruptiva em relação à noção de pecado, de erro. Você acredita que só quem erra é o outro, que você não falha. Para usar um bom mineirês, você acha que o seu telhado não é de vidro. Se você levar pedrada, a telha não vai quebrar. E olha que essa é uma posição difícil de se manter, hein? Quando Jesus socorre aquela mulher adúltera, perguntando aos lapidadores, né? Qual de vocês vai tacar a primeira pedra, né? Atire a primeira pedra que não tem pecado. Todo mundo larga a pedra. Isso quer dizer que quando eu sustento uma posição de rigor ante o erro do outro, ou seja, quando eu mantenho as pedras em minhas mãos, eu estou adotando uma postura mais extremista do que aquela do pessoal que abandonou a pedra no chão e deixou a mulher em paz, na passagem evangélica. Porque eu já conheço a passagem evangélica, eu já vi Jesus dizer: atire a primeira pedra quem comete pecado, e continuo com a pedra na mão. Continuo pronto para dar uma pedrada na testa do outro. E como é que eu dou uma pedrada na testa do outro? Lembrando o outro do erro que ele cometeu. Jogando na cara do outro o erro que ele cometeu. Você lembra, fulano, que você fez isso? Ou então, fulano, você fez isso, sabia? É uma pedrada, uma tijolada na cara do outro. Principalmente se eu percebo que o outro está arrependido. Aí é cruel, porque aí é chutar cachorrinho atropelado mesmo. Né? A dona Cíntia sentiu agora, o meu exemplo. É chutar cachorro morto. O outro já está em frangalho, já está com remorso, já está arrependido, já está contorcido por dentro de arrependimento. Aí vem um sujeito truculento, duro, ríspido, para ainda despejar toneladas de acusações em cima desse outro, em cima desse um. É muito cruel isso, gente. Entendeu? Por isso que o Emmanuel vai comentar o seguinte: quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar, na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Então, vamos por parte, que isso aqui é um universo de informação. Primeiro, para eu me livrar dessa postura, porque essa postura ela é patológica, para eu me livrar dessa doença, a intolerância, eu tenho que olhar para o meu umbigo. Eu tenho que pegar uma lupa espiritual e jogar essa lupa, essa lente de aumento
na minha pele. Vou enxergar minhas feridas, minhas pústulas, minhas chagas espirituais. No momento em que eu vou identificando meus, sabe, as lesões morais no meu caráter, o foco, que é o erro do outro, se desloca para uma autopercepção. Eu passo a dar atenção, a perceber o meu erro, os meus erros. Compreender e desculpar a partir de então se torna uma obrigação, um compromisso que eu tenho com a minha saúde e com o bem-estar do outro. Com a minha saúde, porque eu vou buscar o meu ponto de equilíbrio. Mas como assim, Luiz? Eu busco meu ponto de equilíbrio encontrando falhas em mim? Sim. Porque quando você encontra falha em você, você não tem mais quem odiar. O olhar está sobre você, você não tem mais quem odiar. Se você deixa de odiar, você tira uma tonelada de entulho de cima do seu coração. E ele pode, enfim, respirar. Você fica leve. Quando você deixa de prestar atenção nas falhas do outro e fica atento para as suas falhas, você se torna leve. Leve porque as falhas do outro você não tem poder de corrigir. Você não tem poder de corrigir o erro, a tendência ruim do outro. Mas você tem o poder de corrigir as suas tendências. Então, dá uma sensação boa. Uai! Quando eu foco nos meus erros, esses eu dou conta de corrigir. Esses eu tenho o poder de corrigir. O do outro, não. O erro do outro me deixa frustrado. Porque se ele quiser continuar cometendo um erro, ele vai continuar cometendo um erro e não há nada que eu faça. Então, eu não tenho poder sobre o pecado do outro, o equívoco moral do outro. Mas eu tenho poder sobre os meus erros. Eu tenho condição de mudar a minha rota, a minha trajetória. Essa eu tenho. Daí, olha que coisa linda, gente. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticarmos, mas para entendermos. Através da bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância, em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Então, se reencarna na minha casa um filho difícil, um filho que me testa, um filho que me tenta, um filho que me provoca, ele é o meu curso de tolerância. A convivência com ele vai me ajudar a descobrir uma coisa incrível. Sabe qual é, dona Joana? Ele é o meu xerox. Ele é o meu irmão gêmeo. O meu filho é meu irmão gêmeo. Ele é o meu retrato. Não é assim? E porque ele é tal e qual, igualinho que nem, ele me incomoda. Mas ele é o meu convite permanente à tolerância. Como é que eu não vou tolerar o erro dele, se o erro dele é a reprodução mais fiel, fidedigna dos meus erros? Então aí eu começo um exercício pessoal de auto-perdão, começo a me perdoar para ter forças, ânimo, vigor para vigiar, e da vigilância vem a mudança de hábito. E quando eu percebo que eu consigo mudar esses maus hábitos, a minha tolerância com o outro desperta. Porque eu falo, uai, se eu pude mudar, ele pode também. Ele só precisa de tempo. Ele só precisa de prazo. Eu vou dar esse prazo para ele. Eu vou dar esse tempo para ele. Isso é tolerância. Quando você dá ao outro prazo para mudança, quando você dá para o outro o
tempo para se transformar, você está sendo um ser humano tolerante. Certo? Continuando. Agora, no livro Espera Servindo, capítulo 19, o lado avesso. Soubéssemos praticar o espírito de aceitação que nos sugere os ensinamentos do Cristo, e der certo que a nossa vida se desdobraria em degraus de paz e luz ante os nossos anseios de elevação. Então, o espírito de aceitação é quando você reconhece que você pode mudar algumas coisas, mas não pode mudar outras. Você pode mudar o seu destino, mas não pode interferir no destino do outro. Você pode alterar o seu comportamento, mas não tem como alterar o comportamento do outro. É o espírito de aceitação. Ele é o que é. Ela é o que é. Eu vou conviver, aceitá-lo como é, aceitá-la como é, e cultivar um sentimento de paciência para com a evolução do outro. Ou seja, a tolerância. Ó, e continuando, Emmanuel. A paciência nos edifica, no entanto, o lado avesso da paciência é que nos aniquila ou perturba o modo de ser. Então, o avesso da paciência é a intolerância. Se eu sou paciente, eu edifico algo novo na minha postura de vida que o outro vai perceber. O outro vai perceber e vai se sensibilizar. E aí a minha paciência vai ser uma sugestão de paz na vida do outro semelhante. Agora tem o revés disso. Tem o contrário disso, o avesso disso. O avesso da paciência. O avesso da paciência é a intolerância. E esse outro lado da abençoada virtude tem o nome de intolerância. Completo, irmão. Então, vocês estão percebendo como, aos poucos, a própria situação familiar, a própria situação corriqueira da profissão vai me ajudando a reconhecer as circunstâncias em que eu fui a antítese do ensinamento de Jesus sobre os 70 vezes 7? Eu fui o avesso daquilo. Então, o grande problema da evolução é esse. Eu desvirar. Sabe? Eu estou sendo o oposto, o contrário, o avesso de uma determinada circunstância, e eu preciso fazer o caminho reverso. É a chamada conversão. É o que Paulo fez, é a conversão. Conversão, gente, é um cavalo de pau moral. Sabe, a moçada, né? Dirige aí perigosamente, né? Puxa o freio de mão e dá um cavalo de pau. O que ele faz? Ele muda o sentido da trajetória. Ele estava indo da direita para a esquerda, aí ele dá um cavalo de pau e começa a ir da esquerda para a direita. Ele estava indo, se afastando de Deus, indo em direção ao mundo, dá uma conversão, um cavalo de pau, começa a ir, se afastar do mundo para caminhar em direção a Deus. E aí, se ele está caminhando em direção à intolerância, ao rigor, à dureza, à intransigência, ele dá um cavalo de pau, faz a conversão e começa a caminhar em direção à tolerância, à paciência, ao perdão. Vocês entenderam o que é essa história de lado avesso? Ó, se eu pego essa camiseta aqui da Fraternidade Sem Fronteiras, viro ela do contrário e saio na rua, logo alguém mais íntimo vai me chamar a atenção, não é? Logo alguém mais conhecido, um estranho possivelmente não. Talvez olhe, né, com estranhamento. Mas alguém mais próximo, um amigo, vai dizer, sua camisa tá do avesso.
Nossa, obrigado por avisar. Eu vou ali no banheiro e troco a camisa. Desviro ela, não é assim? Quando a gente está muito intolerante com os erros dos outros, às vezes vai ter um amigo, um benfeitor encarnado, que vai se aproximar da gente e vai falar assim: nossa, você não acha que você está sendo muito cruel, muito duro com o companheiro ali, não? Você não acha que você está sendo muito intolerante com as faltas dele, não? O Ariano Suassuna, ele conta uma história ótima da relação dele com a mãe. Diz que o Suassuna estava muito intolerante com os filhos, muito rigoroso com os filhos, pegando muito no pé dos filhos, duro, sabe? Com os filhos dele. E isso chegou no ouvido da mãe dele, que já era uma senhora quase 100 anos. Aí a mãe dele escreveu uma carta, um bilhete, entregou para um mensageiro, um funcionário lá da fazenda dele, da família, que foi lá na casa do Suassuna e falou: ó, né? Sua mãe não te entregou essa carta. Ele abre a carta e a mãe dele: olha, vem aqui em casa buscar uns abacates, que deu abacate, tá cheio de abacate, eu quero que você venha aqui buscar abacate para vocês. O Suassuna pegou e falou: oh, beleza, adoro abacate, vou lá buscar uns abacate lá da abacateira da minha mãe, lá na fazenda. E ele foi. Quando ele chegou lá, a velhinha trancou ele em casa e falou assim: não tem abacate coisa nenhuma. Eu vim aqui para puxar sua orelha. E diz que ela deu um sabrão nele. Sobre tolerância, você está afastando os seus filhos de você. A sua dureza, o seu rigor, a sua intolerância com os erros dos seus filhos está fazendo com que os seus filhos tomem antipatia de você. Eles vão, na primeira oportunidade, dar no pé, fugir do seu convívio, se afastar do seu convívio. Porque você está desagradável. E ela jogou isso na cara dele. O Suassuna conta que saiu de lá corado, envergonhado. Como é que pode, né? Pensar, minha mãe sempre foi tolerante comigo, com os meus erros, e agora eu estou agindo diferente com os meus filhos. Merecia o puxão de orelha. E aí ele mudou a postura com os filhos dele. O que a mãe dele fez? Disse: filho, sua camisa está do avesso. A virtude maior de um pai é a paciência. Você está tendo o contrário da paciência, o avesso da paciência. Intolerância. Entendeu? Ó. Livro Caminhos, do Emmanuel, capítulo 5 também. Reciprocidade. Aqui ele vai contar um conto. O Emmanuel ele tem esse lado contista. Não são muitos textos narrativos, né? Que ele tem nesse sentido. Histórias curtas, né, anedotas curtas, mas são sempre muito impressionantes as histórias que ele conta. Eu não sei até que ponto elas foram colhidas no mundo espiritual, ou são criações mesmo do gênio literário, Emmanuel, né? Mas são impressionantes. Essa é uma delas. O discípulo abeirou-se do orientador e queixou-se magoado. Instrutor amigo, o pior de tudo em meu aprendizado é adquirir a ciência do relacionamento. Gente, contar um negócio para vocês. Convivência é uma arte, uma ciência. Porque exige técnica, exige perseverança, persistência até acertar. É uma ciência. Você tem que estar em constante estudo, em constante prática, para não perder o jeito. E tem um detalhe, hein? Não é uma fórmula padrão. Não existe um comportamento padrão. Com cada um, você vai adotar uma postura única, peculiar, singular. E isso os pais percebem, os pais que têm mais de um filho percebem isso, não é, seu Murilo?
Com cada filho, você tem que adotar uma postura diferente, porque eles não são iguais. A única padronização na relação com o outro é o amor. Isso aí é indiscutível, inegociável. Você ama, pronto. Mas o amor se manifesta de muitas maneiras. E você tem que achar a maneira mais adequada para amar aquela pessoa. Como é que eu amo este filho? Como é que eu amo aquele filho? Como é que eu amo a minha esposa? Como é que eu amo meus alunos? São posturas diferentes. Diferentes. E por que são posturas diferentes? Isso de saber a medida, a dose certa de uma postura em relação a determinada pessoa, isso é uma ciência. Dominar isso não é fácil. Continua, Emmanuel. Na verdade, o benfeitor, né, do conto que ele escreve. Creio estar lutando inutilmente contra a animosidade alheia. Na verdade, eu falei o benfeitor, mas é o discípulo, né, o questionador, né? Creio estar lutando inutilmente contra a animosidade alheia. Olha, eu não estou dando conta de tolerar a intolerância do outro. Parece confuso, mas é basicamente isso. Ele não estava tendo paciência com pessoas impacientes. Vocês já sentiram isso? Vocês já perderam a paciência com um impaciente? Não é? A Juju de vez em quando perde a paciência com a minha impaciência. Né? A Juju tá ali, tá ouvindo eu falar. Ó. O mentor... Não, perdão, só continuando aqui. Eu não terminei o parágrafo anterior, né? Auxilie-me, por favor, de que modo agir para viver com a intolerância e com o azedume dos outros. Como é que eu tolero a intolerância e o azedume do outro? O mentor refletiu por alguns momentos e esclareceu, Tia Adriana. Sim, a indagação é justa. Mas, para que tenhamos uma resposta clara, é importante considerar que os outros, igualmente, precisam viver contigo. Ó, vamos entender como é que é a lógica, o funcionamento dessa resposta genial que esse benfeitor deu na narrativa do Emmanuel. É assim. Você não tolera a intolerância do outro, certo? Mas você já parou para pensar que o pior defeito do outro é possivelmente o reflexo no espelho da sua personalidade? Quando você não tolera a intolerância do outro, o que você está sendo? Intolerante, como o outro. Por isso que a resposta é essa. É importante considerar que os outros igualmente precisam viver contigo. Você já parou para pensar que outros podem ter a mesma queixa de você? Outros também podem te achar intolerante? O melhor, o mais seguro é não julgar. Não reparar nas faltas dos outros. E se isso acontecer, se for algo muito gritante, repara, silencia e ora. Porque há uma diferença entre falar do erro de alguém e falar de alguém. É diferente. Aloysio, quando você vai dar aula de história, você fala para os seus alunos que a corrupção na política é errado? Sim, eu falo. Desviar dinheiro público é crime, é um erro. Isso eu falo. O que eu não faço é ficar citando, fazendo uma lista de corruptos e falando mal deles para os meus alunos. Isso eu não faço. Porque esse não é um dever de ofício. Aqui no Miudinho, eu vou falar sobre o matar o semelhante, né? Não matareis, um dos mandamentos. Vou falar.
Eu vou falar que é errado tirar a vida do outro? Sim, vou falar. Vou falar do erro. Eu não vou falar do errado. Eu vou falar do crime, não do criminoso. Não vou aqui ficar citando pessoas condenadas à prisão por homicídio. Não vou. Então a gente tem que ser intolerante com o erro, com o vício, porém tolerante com o errado, com o viciado. Intolerante com o pecado e tolerante com o pecador. Vocês entenderam a diferença? É fácil? Não é fácil. É muito difícil, mas nós temos tempo para aprender isso. O que a gente não pode é adotar a postura de procrastinação. Ficar postergando, adiando esse esforço indefinidamente. Porque é um esforço. Eu vou tentar hoje, não vou conseguir, vou tentar amanhã, não vou conseguir de novo, vou tentar depois de amanhã, aí eu vou conseguir. Aí quando eu tentar repetir o êxito, não vou conseguir. Aí depois, quando eu já estou quase desistindo, eu acerto, consigo. E aí vai nessa dinâmica que o Guimarães Rosa chama de esquenta, esfria, aperta e solta, né? Avança e retrocede. A gente vai nessa dinâmica para conseguir palmilhar aí, pisar alguns passos no terreno do progresso. Certo? E encerramos, gente, hoje, com uns versos do Altair Veloso, grande Altair Veloso, compôs a ópera de MPB, O Alabê de Jerusalém. Né? E aí tem uma das músicas interpretada pelo Marco Ribas, que é um grande cantor, já falecido, já desencarnado, que é Os Intolerantes. Né? Olha o nome da música, Os Intolerantes. E nesse verso, o Altair Veloso diz assim: a intolerância, repito, é a mais triste das doenças. Né? Hoje o Emmanuel comparou a um foco infeccioso, né? A uma infecção purulenta, né? Cheia de pus. É você tentar sufocar o outro, daí a pintura que a gente trouxe aqui, né, do Kiki Banes, um pintor, um artista plástico, é quando você tenta sufocar, quando você tenta estrangular a vida do outro, a vitalidade do outro, acusando seus erros, apontando o dedo, listando os equívocos, as quedas do outro. É uma forma de cobrança muito cruel, né? Uma forma de cobrança asfixiante, para a gente encerrar explicando melhor, então, as palavras do versículo, né? Você está estrangulando o outro quando o tempo inteiro você aponta os erros do outro, joga na cara do outro o erro cometido. Certinho? Isso difícil esse, hein? Vamos exercitar agora, gente. Vamos viver, tá? Grande abraço para todo mundo, até a semana que vem.